Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Eu sou Gustavo Fonseca, CEO da Faz e host aqui do podcast. Hoje eu tenho o privilégio de receber um cara com uma história incrível, montou uma das maiores empresas do Brasil, meu mentor, meu amigo. Ele fundou o PicPay, que junto com o Nubank são as maiores fintechs do Brasil, atuou em 12 anos no mercado de rochas ornamentais, é mentor de outros empresários, é um dos fundadores também da Capsul, meu amigo, meu mentor. Obrigado por ter vindo. Diogo Roberto. Você, irmão. Obrigado pelo convite. Porra, e privilégio, cara. É difícil conciliar sua agenda, mas hoje deu, né? Não, conseguimos. Agora que tá andando de helicóptero pra cima e pra baixo. Aí... É, verdade. Estamos aí otimizando a agenda e é um prazer estar com você. É um podcast que vai ser diferente para mim, porque você me conhece já há alguns bons anos, né? Talvez aí mais de 10 anos aí. 12 anos, cara. Eu parei para fazer as contas, né? 12 anos. Que a gente se conhece, então vai ser... Vamos falar de amigo para amigo. Pergunte o que você desejar e tiver interesse. Já vou começando assim, então, ó. Diogo do PicPay. Você é conhecido como Diogo do PicPay até hoje. Mas existe um Diogo antes do PicPay. Existe o Diogo que fundou o PicPay e fez tudo que eu sei que você fez no PicPay. A gente vai contar isso aqui ao longo do episódio. E existe o Diogo depois do PicPay. Já tem o quê? 3 anos, mais de 3 anos que você saiu da empresa. Exato. E você continua sendo convidado para falar sobre o PicPay, continua sendo o Diogo do PicPay. Cara, isso é um negócio que te incomoda ou te dá orgulho? É um mix? Como que é aqui para dentro para você? Como é ser o Diogo do PicPay? E assim como um artista, né? O cara que faz um filme e aquele filme estoura, mas o cara fez um monte de filme antes e um monte de filme depois. Aí ele fica como artista daquele filme. O Diogo do PicPay é um negócio que te agrada ou é o que, porra, queria contar outras histórias? Olha, hoje eu lido melhor com isso, né? Mas logo após a minha saída, né? A gente tinha um contrato, então a gente já tinha uma saída estipulada. Contrato muito bem feito, inclusive. Minha e de todos os sócios, a gente tinha uma saída ali prevista ali com um período de 5 anos, onde... o grupo, a JF, fazia aquisição de 100% do PicPay. E ali naquele meu momento de saída, era um momento que eu ia sair em março. Devido à pandemia, o CEO Gueitiro, na época, pediu... Cara, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo no mundo, fica um pouco mais aí. Aí eu fiquei mais uns 3, 4 meses, até equalizar como que ia ser esse dia a dia de operação do PicPay, né? E era a primeira vez que estava saindo um co-founder do PicPay, né? Sim. Então, cara, como que vai ser isso para o time que está aqui e tudo mais? Existia essa preocupação que eu achava até que não havia tanta necessidade, mas existia essa preocupação, esse cuidado e muita coisa nova com a questão da pandemia. E aí, quando... E o PicPay explodindo na pandemia. E o PicPay explodindo. Tinha aquelas lives, eu lembro assim, eu sou, como diz o Dar, sou sangue verde, né? Porque a gente tava lá na fundação, então eu lembro as lives da Ivete Sangalo aparecendo com o PicPay, aquele monte de mídia espontânea. Gente, que coisa maravilhosa, né? Sandy Júnior, os cantores sertanejos, tudo. Então, foi um momento onde a gente conseguiu mostrar de forma bem prática a aplicação do PicPay e é onde aquilo que a gente havia construído e a gente tinha de meta de ter de cerca de 23 milhões de usuários, né, 2 anos seguintes, aquele número a gente atingiu naquele momento da pandemia porque era uma solução que encurtava e solucionava uma série de questões e problemas. E aí eu saio, e aí o meu período, eu vou fazer um período sabático, né? Então, meu planejamento era ali junto com a minha esposa. Quantos anos você fez esse período sabático? Fiz 0 anos, porque... Não, mas com quantos anos você tinha quando você... eu tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade, 39 para 40 anos de idade. E aí eu ia sair para me desconectar um pouco ali do dia a dia, só que agora a gente estava todo mundo trancado dentro de casa, né? Então aí vinham as lives e eu falava, caramba, o que eu vou fazer aqui? E aí essa questão de Diogo do PicPay, conte a sua história, aquilo naquele momento ela me incomodava muito. Você tinha acabado de sair. Porque eu tinha acabado de sair, para mim era um momento difícil, era um momento desafiador, porque é meio assim... Quase com filho, talvez. A mãe deixando o filho ali no ônibus para o filho ir para a universidade, ir para uma cidade nova, né? E eu vendo ali aquela situação e vendo as coisas do PicPay. Síndrome do ninho vazio. Um pouco. Exatamente. E tinha um efeito que era muito interessante, que como as pessoas e o mercado te reconhecem, né? Então, sempre quando eu falava com alguém do mercado, até mesmo pessoa próxima, e a pessoa sempre falava assim, perguntava, né? Cara, e aí, qual que é o seu próximo projeto? Então, é meio já que... tinha uma expectativa. O cara que construiu isso aqui vai construir alguma coisa exatamente. Seguida, não vai parar por aqui. Então, tipo assim, cara, eu confesso que eu não tenho nenhum
projeto agora? Eu quero pensar meio que no vazio, sacou? Num espaço em branco. Eu tô aqui, cara, recuperando umas plantas que estão mortas aqui em casa, tô aprendendo a fazer massa de pizza, queimando umas pizzas aqui e tudo mais. Então, eu tô nesse processo, mas eu vi que quando eu falava isso, ressoava pra mim, tipo assim, insignificante, né? Cara, você não... Você pode fazer mais, talvez... Na verdade, existia uma associação muito grande, quem você é e o que você está construindo como empresa, como patrimônio, como negócio, na verdade é quem você é. Então, se você observar numa conversa natural, né? Quem é fulano? Fulano é o Gustavo da Faz, é o Diogo do PicPay. Exatamente, o cara tem uma empresa, cara, maneiro. E ali é como se já fosse o atributo, é a qualidade dele. O que é interessante a gente observar pelo ponto de vista comportamental do ser humano, mas o quanto isso também é vazio, assim, né? Sim. A gente não fala assim, pô, o Gustavo, cara, aquele cara, esse daqui é meu amigo mais generoso, né? Não, é o Gustavo da Faz, ele fez esse trabalho e tudo mais. Então, como está ligado com isso? Então, vinha em mim um sentimento de não ter... De vazio e de não ter valor, né? Então... Eu era Diogo, mas as pessoas me conheciam como sendo, o Diogo do PicPay. Se eu tiro esse sobrenome do PicPay, quem que é o Diogo agora? E aí, quando muitas vezes ia fazer uma live, uma entrevista, né, um bate-papo, as pessoas sempre falavam, cara, e conta do PicPay? E aí, sempre essa pergunta. Falar do PicPay para mim naquele momento, que era um momento, né, de luto, ele trazia essa dor. E eu sempre queria posicionar, olha, cara, eu tenho 40 anos... PicPay significou 10 anos da minha vida, mas eu tive uma vida... Eu tenho outros momentos aqui, né? Então... Vamos falar disso então, cara, para fazer uma parada diferente. Beleza. Vamos falar de PicPay, fica tranquilo. Não, mas podemos falar, mas até para encerrar, hoje, aquilo naquele momento me incomodava muito, mas depois isso ficou muito mais acomodado. Porque, cara... Eu não tenho que... Não é que eu renegasse, né? Mas, tipo... Cara, eu tenho que abraçar isso, sacou? Pô, foi super legal o que a gente fez. É motivo de orgulho, é super legal e tudo. Então, foi mais uma questão de amadurecimento e de equalizar essas emoções aqui dentro. Internas. E hoje, cara, lido muito tranquilamente com isso. Obviamente, eu não quero responder mais nenhuma pergunta sobre o PicPay, mas... Não, pode fazer várias. Brincadeira, não. Eu lido super bem com isso e tenho um baita orgulho do que eu ajudei a construir. E também tem uma pegada também, Gustavo, de ego, né, e vaidade, né? Se você acha que você, cara, fui eu que fiz o PicPay, não, eu sou o cara e tudo mais, e é uma coisa que eu procuro em vários momentos deixar claro para as pessoas, falar o seguinte, cara, eu sou um grão de areia pela construção do PicPay como um todo, entende? O PicPay, inclusive na fundação ali, você sempre se posiciona. Eu sou um dos fundadores. Eu sou um dos fundadores, exatamente. Fundador. Então, assim, cara, assim, eu me conheço muito bem e eu sei o quanto de gente inteligente e talentosa tem lá dentro. E o que muitas pessoas fizeram ali naquelas bases, que estavam lá desde o começo. Diogo Carneiro, cara, exatamente, um cara inteligentíssimo. Anderson Dácio, Davi tá lá, João, Sana, né? Vitor Bossói, uma galera assim fantástica que tá lá. Então, seria injusto, né? Acaba que existe uma associação muito forte, porque acaba que eu sempre fui muito cara para ser esse porta-voz do PicPay. Mas eu acho que é importante deixar isso claro para as pessoas. E quando a gente acomoda isso e deixa claro isso para o mercado, para as pessoas, essas coisas vão ficando mais tranquilas, vão ficando mais leves, mais suaves. E o Diogo, antes do PicPay, então? Você trabalhou 12 anos com o mercado de mármore e granito, ali, rochas ornamentais. Isso. E aí era produção nacional e vendia isso para o mundo inteiro? Ou mais Ásia? A gente vendia muito para dentro do Brasil, né? Então, o meu pai e um sócio, juntamente com outro sócio, Antônio França, eles criaram uma máquina fio diamantado e eles produziam essa máquina para fazer a extração das rochas, né? Então, as rochas antes no Brasil, as rochas ornamentais, eram todas extraídas com explosivos. Quando você extrai com explosivo, fora o risco, fora a questão de poluição sonora, ambiental, você não tem tanto controle quando você
extrai aquele bloco. Então você tem um nível de perda muito grande. Perde o padrão e perde também parte do produto. Exatamente. Então eles desenvolveram uma tecnologia que só existia fora do país, que era uma máquina que cortava com um fio diamantado. E esse fio permitia que os cortes fossem feitos com precisão. Então, a minha conexão foi sempre essa, mas a gente fechamos negócio com Suriname, máquinas para Itália, você viajava muito máquinas para Argentina, era uma época que eu viajava bastante, Estados Unidos. E quais países assim, eram os principais que você viajava? Olha, eu viajava muito para a China, porque era um momento muito que eu estava desenhando e queria muito fazer a internacionalização da Rochas, porque a gente via muitos produtos chineses entrando. Então, a Rochas, ela falar um idioma que fosse um idioma internacional era muito importante. Então, a viagem para a China era tanto para entender o que esses caras estão fazendo, como que eles constroem máquinas tão baratas. Né? Fui várias vezes. Anos, sim, fui várias vezes para a China. Acompanhando um pouco até do desenvolvimento do próprio país ali da China. Exatamente. A primeira vez que eu pisei na China, a gente tinha que sair. A gente sempre escolhia um hotel de rede americana para ficar, porque a comida era mais próxima ali do que a gente estava acostumado. Saía sempre com um cartão de visita do hotel com endereço em mandarim, porque os chineses, a maioria ali não falava inglês, então para você voltar não existia Google Translator, não existia, assim, celular avançado na época era um celular, era o Palm, entende? Então não existia essas ferramentas todas que a gente tem de facilidade para comunicação, e essa era a China que eu conhecia ali naquele momento, né? E aí, de lá para cá, você acompanhou também a evolução chinesa com relação à tecnologia, construção civil, turismo? De lá para cá, avanço... A China comunista, eles têm até um nome em inglês que é China Approach. Né? É o approach da China, é a pegada da China, a forma da China de ser comunista. Que é um comunismo, mas, cara, eu quero o turismo, eu quero o mercado aquecido, eu quero... Né? É diferente. E eu acho que até a forma do governo chinês, né, por ser um governo que tem um controle, tem uma estrutura única, né, não tem essa divisão, né, controle ponto, ela faz com que as regras, né, sejam muito claras. Então, os chineses, eles são muito pró-negócio, porque eles entendem que eles dependem do mundo inteiro para consumir os seus produtos. Então, fazer negócio com o chinês é muito fácil, né? Eles estão muito abertos para fazer negócio. Negociam muito. Eu atendo chineses, a parte da negociação não é tão fácil assim. A gente, eu até, assim, o inglês que eu sei, eu aprendi muito com os chineses, né? Então, eu lá nas negociações eu me comunicava, mas tinha uma regra que era, assim, nunca aperte muito o chinês no preço, né? Porque se você apertar muito ele no preço, não reclame depois do produto. Porque ele vai fazer o preço que você quer, mas depois não reclame na qualidade que está vindo o seu produto. Que é um negócio legal da China. Você quer comprar barato, tem. Quer o médio, tem. Quer um de alta qualidade, tem. Então, não é muito o preço que você precisa focar. Cara, o que eu vou ter em contrapartida pelo que eu estou pagando? Mais ou menos por isso. Isso aí. Então, o chinês, eu sempre gostei muito de negociar com eles por essa facilidade, por essa abertura. Só que também... a base, a estrutura, né, que é uma das regras que eu tenho para minha vida, né, depois de ter tido algumas experiências de ter fracassado, de ter falhado como empresa, ter quebrado, eu nunca me coloco hoje numa posição de ser um intermediário, né? Então, tipo assim, você vai ser representante da marca X ou da marca Y. Eu não me coloco mais nesse tipo de posição. Então, que é o meio do caminho, né? Você que é o meio do caminho, exatamente. Então você não tem a marca, você não tem um controle daquilo. Então isso é uma coisa que te coloca numa posição frágil quando você negocia com chineses, estão a todo momento trabalhando com um custo muito baixo, eles são extremamente agressivos, né? Eles precisam de mercado com um potencial, mercado grande. Então se ele entende num momento, né, que, cara, passar por cima de você ou ele ir direto e acessar esse mercado vai trazer uma vantagem competitiva para ele, ele vai fazer isso, né? Mas também é uma característica também muito pessoal, né? Sim. Eu não diria que isso é uma característica do chinês. Do país, sim. É uma característica muito da pessoa. E trabalhei com chineses que a gente tinha um nível de fidelidade nos acordos assim incríveis. Já outros, né? Uma época que junto com o Hudson a gente desenvolveu
prancha de stand-up inflável. Então a gente desenvolvia os nossos designs e tudo mais. E, cara, depois a gente via na Amazon o mesmo design da prancha que a gente havia desenvolvido, cara, já tinha viralizado para 2 ou 3 fábricas diferentes, né? Então, muito rápido também, né? Exatamente. Mas é o modo deles atuar, né? De atuação deles, né? Não é que eles são mais honestos ou menos honestos, não é isso. É a cultura e como ele lida com as coisas. A gente atende chineses aqui, né? O pessoal especial da TP-Link, e aí eles falam assim, abertamente assim, né? Não é um segredo. Cara, depois que eu conquistei a confiança, claro, e aí trabalhos e trabalhos e trabalhos, enquanto eu estiver aqui no Brasil, vocês são nossos advogados e fica tranquilo, porque a gente não quer ficar mudando de advogado antes, que é alguém de confiança, que eu possa ligar, que eu possa... Então eu vejo isso também. Às vezes demora um pouquinho mais, comparando com o brasileiro, demora um pouquinho mais para estabelecer uma relação de confiança, mas uma vez estabelecida, você tende a ficar ali, né, enquanto estiver comigo, não só chinês, né, outros gringos também. Isso. E esse acaba sendo um elemento, né, porque assim, hoje você está falando mercado brasileiro, mas o mundo ele está cada vez mais conectado, né? Sim. Então, esses padrões, né, eles são importantes para você negociar em qualquer lugar do mundo. Aí você saiu do mercado tradicional, que era visitar a pastinha, viajar, vender, pedreira e tal. 5, 6 mil quilômetros por mês, Vale de Jequitinhonha. E aí foi inovar no mercado de startups, no mercado que não existia na época. Primeiro, assim, o que você já identificou logo de cara quando você saiu do mercado tradicional? Primeiro essa pergunta. O que você identificou de cara assim? Opa, aqui o jogo é diferente. Aqui na galera das startups, o que funciona que é mais diferente ali do mercado tradicional? A velocidade. A startup ela está muito focada em escala. Eu trabalhava num negócio B2B, né? E quando a gente vai para a área de tecnologia e num negócio B2C, a gente precisa entender o sentimento. Você trabalhava vendendo para empresas e vendia para empresa, né? Business to business, exatamente, empresa para empresa. Então vendia para uma indústria. Essa indústria produzia alguma coisa e depois de uma terceira camada, né, ir para a loja, não sei o que lá, chegava no consumidor final. Foi o PicPay que está. O PicPay está na palma da mão, exatamente. Então a grande diferença é que entender o comportamento do usuário ele é muito importante. Então, esse é uma diferença muito grande que a gente tem. Lá, a gente não tinha essa conexão direto com o mercado ou com o usuário final. Segundo, a exposição que a gente tinha à inovação e a testar coisas novas, eles são muito mais dinâmicas, né? Então, vamos imaginar numa indústria, num negócio B2B. Cara, você tem que ir aprovar com a diretoria, construir aquela máquina, faz um projeto, engenharia. Quando a gente fala de uma estrutura de aplicativo, né, a gente fala de startup, a gente fala de um software, a gente fala de uma tecnologia, você muda o negócio de ponta cabeça, cara, em uma semana. E, inclusive, em 3 dias. Foi um dos fatores diferenciais do PicPay. Enquanto alguns bancos tinham que ir lá na Europa para pegar uma autorização, enquanto vai lá para explicar, para aprovar, vocês já testaram 10 coisas aqui diferentes e já estão... Né? Quando vem um concorrente para ver se faz sentido fazer aquilo, vocês já não estão mais fazendo aquilo. Exatamente, isso aí. E, cara, assim, eu tive o privilégio de acompanhar vocês, eu falo aqui de camarote ali de dentro, né? Tem uma coleção de camisas do PicPay, tem muito... Cara, se você... Né? Eu tenho orgulho do PicPay, imagino o orgulho que você tem, mas quando vocês tiveram essa ideia, que foi quando a gente se conheceu, que vocês queriam saber se o que vocês iam fazer era crime ou não, né? A gente tá pensando em fazer esse negócio aqui. Fazendo coisas de errado é crime, aqui, né? E a conclusão é, não é crime, mas não existe isso. Então, na verdade, assim, o que vocês estão fazendo não tem regulação. A regulação vai ter que vir atrás de vocês depois, e foi isso que aconteceu. Quando vocês tiveram essa ideia, a gente não tinha tantos smartphones ainda no Brasil. 2012, ele 11 para 2012. Eu até pesquisei aqui os números. Era mais ou menos um smartphone para cada 4 pessoas. Mais ou menos 80 milhões de smartphones no Brasil na época. E hoje a gente tem mais de um por pessoa. É 1.1. Ou seja, tem mais aparelho, iPhone, Android e tal, do que pessoas. Vocês, em que momento assim que você... É porque o PicPay, se não fosse essa expansão dos smartphones, o modelo de negócio ele é todo baseado em as pessoas terão um computador na mão e eles vão utilizar isso aqui como principal forma de pagamento e eu quero uma experiência de pagamento mais fluida possível e o dinheiro vai deixar de funcionar. Cara, era muita visão de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que iam acontecer anos depois. Não aconteceram em 2012, eles foram acontecendo em 2014, 2015, tanto que foi a principal venda ali em 2015. Da onde que saiu isso? E vocês apostaram em smartphone, que já era uma coisa assim, beleza, 4-1, já tinha um indício ali, mas QR Code, não tinha o menor indício que esse negócio ia virar.
E vocês basearam durante muito tempo o crescimento e a expansão e a disruptividade do PicPay na utilidade do QR Code. Quem foi? Foi um de vocês ou foi um estudo que vocês fizeram? Foi, cara, tive um sonho. Como é que esse negócio surgiu? Cara, foi um curso que a gente fez em Stanford. Não, nada disso. Eu falava assim, Diogo. Cara, não minta pro seu advogado. Não minta pro seu... Cara, o Anderson, sem dúvida, ele teve um papel assim, fundamental nisso, né? E contando um pouco de como isso tudo surgiu, eu acho que isso serve, inclusive, de modelos, né? Eu sou um cara meio apaixonado, assim, por criar frameworks no sentido Padrões. De entender, cara, onde que tem um padrão nesse tipo de comportamento, né? Então, o Anderson estava assistindo um documentário do Elon Musk sobre o PayPal e ele falando sobre o surgimento do PayPal. Então, ele vendo que o e-commerce estava indo para os computadores, né? Na verdade, sim, cada vez mais os computadores pessoais. Nisso ele levou a transação. Então, da mesma forma que existe um comércio que eu vou ali pago presencialmente, com dinheiro, com cartão, com cheque, a gente precisa de tecnologia para levar isso para uma transação no computador. E foi onde o Elon Musk ele fez o grande deal e a grande virada, né? O grande negócio dele ali com a fundação e a criação do PayPal. Então o Anderson olhou aquilo e falou, cara, esse mesmo movimento ele vai vir para o smartphone, porque o smartphone é também um computador. Então foi o padrão. Eu tô vendo que tá vindo pro PC exato. ali. Então, isso daqui também vai vir uma onda e vai vir para o smartphone. Só que com uma camada, o PayPal sempre se posicionou como sendo uma carteira digital, né? Mas no computador. Quando ele ia para o smartphone, até a associação de carteira, de ser algo que você leva no bolso, ela é muito mais próxima, né? E ela faz muito mais sentido. Então a ideia ela parte disso, né? Como que eu levo então o meio de pagamento para o smartphone para ser uma forma de pagamento muito mais simples e muito mais fácil. Ou seja, a carteira que andava no bolso, eu acredito que o smartphone vai tracionar, que o QR Code vai tracionar. Todo mundo vai ter um smartphone, assim como todo mundo tem um computador, todo mundo vai ter um smartphone. E se a gente pegar vídeos do Bill Gates lá da década de 80, acredita, ele falando, não, que vai ter mais de um computador por pessoa, e o pessoal ficava assim, esse cara é doido. Esse cara, porra, alguns... Eu até te falei isso uma vez, a gente lá no curso do Riba, eu falei, cara... Tinha gente que te chamava de doido. Eu acho que você era visionário. Verdade, e aí, verdade. Só depois que acontece o sucesso é que as pessoas falam, não, é visionário. Até então era... Né, se deu certo é excêntrico, se não deu certo é doido. Exatamente. Se deu certo é visionário, se não deu certo é doido. Isso aí. Então... E aí a gente refletia muito, né? Entre ali os meninos, né? É interessante que a gente começou uma relação anterior a isso, né? Eu fui para a Tec Vitória, que era uma incubadora de tecnologia. Fui lá montar uma área de pesquisa e desenvolvimento, porque eu entendia que para a empresa inovar ela tinha que ter uma área de pesquisa e desenvolvimento, né? Isso, um capítulo à parte, foi um processo que não deu certo, porque a área de pesquisa e desenvolvimento e inovação de uma empresa ela não tem que ficar sendo uma área isolada, ela tem que estar em todos os pontos e ainda mais hoje a velocidade com que está o mundo, né? Deixa eu só te interromper, porque você falou um negócio que não deu certo. Uma coisa que poucas pessoas sabem são as empresas e os negócios que não deram certo antes do PicPay. O PicPay não foi o primeiro negócio que vocês montaram. Não vocês foi o primeiro. Alguns negócios de tecnologia relacionados a pagamento e... Isso aí. E não deu certo. E não deu certo. Então, tinha ali Anderson, Hudson, Davi, o Dárcio, né? Então, eles eram amigos de infância de Fradinhos. E eu era um cara que estava chegando ali na Tec Vitória. Já estava há alguns anos na Tec Vitória, estava chegando ali. E eu conheci o Dárcio porque eu não tinha... A minha sala não estava com os móveis. Eu estava trabalhando sentado ali e tal. E estava tranquilo. Estava acostumado um pouco com isso, né? Pô, ia para pedreira e tal. Então, tava ali, o Dárcio virou ali. Quem conhece o Dárcio sabe como ele é. Sabe como ele é esse cara. Deve ter te abraçado e falado, irmão, vem aqui, trabalha aqui. Ele é de uma gentileza que chega a ser chata, entende? De tão legal que ele é. Então, ele foi ali e o Dárcio falou, pô, por que você tá sentado aí? Eu falei, não chegou a mesa e tal. Não, cara, tem um lugar aqui, senta e tal. E a gente começou uma conexão ali. A gente começou em 2008 ali a conversar, bater um papo, 2009. E a gente sempre falava sobre inovação, sobre tecnologia. Então, eles eram os caras que estavam sempre ligados, né, com tecnologia, e-commerce, fazendo todo esse processo, conheciam muito de meio de pagamento. E eu da área de mineração, mas muito conectado com o desenvolvimento de negócios, né? O que vocês enfrentaram, assim, cara, de dificuldade? Principais dificuldades que vocês encontraram ali quando vocês se juntaram, foram ao mercado, precisava de dinheiro para fazer o negócio funcionar, startup não gera lucro geralmente no primeiro mês. Acho que a
principal dificuldade foi, primeiro, a gente acertar o produto, né? O Hudson, ele teve um papel muito importante. Eu, na verdade, nem sei muito como ele conseguiu isso. Sei, porque, na verdade, ele é um cara extremamente habilidoso, mas o Hudson conseguiu trazer para casa um cheque de investidores anjos de R$1 milhão. Quando vocês tinham uma ideia, um PowerPoint... Quando tinha um PowerPoint. Não, o aplicativo foi sair depois de 7 meses, né? Então, isso trouxe para a gente uma tranquilidade, entre aspas, muito grande para a gente começar ali a ideia. Mas eu acho que o primeiro desafio foi como a gente trouxe esse investimento inicial, primeiro, as pessoas nem sabiam o que era investidor anjo, agora, nós nem sabíamos. A responsabilidade também, porque você traz o dinheiro de alguém, você agora, além dos meus sócios que eu tenho que prestar conta, tem aquele investidor ali que eu tenho que Exato. E a gente era muito, cara, cuidadoso com o dinheiro, né? Os meninos sempre tiveram muito isso, assim, o Darcio era o cara que estava ali, espartano. sempre ali, exatamente, isso era muito bacana. Só que a gente tinha captado de uma forma relativamente tranquila e a gente achou, cara, com usuário, com produto, com aplicativo, vai ser tranquilo fazer novas rodadas, né? Exatamente. E não foi tão simples assim, né? Então isso trazia um desafio e a gente precisava fracassar mais vezes dentro do PicPay, né? Então a gente lançou uma primeira versão do PicPay em setembro de 2012, PicPay nasce em janeiro de 2012, formalmente, né? A gente começa ali discussões em dezembro de 2011, setembro a gente lança a primeira versão, a gente fecha alguns contratos, só que a gente não consegue fazer o negócio desenvolver. A gente fecha o lado do estabelecimento, mas a gente não fecha o lado do usuário. Aquela discussão do ovo ou da galinha, né? Eu não tenho estabelecimentos suficientes que aceitam PicPay, eu preciso trabalhar isso, ou eu não tenho pessoas suficientes querendo usar PicPay para o estabelecimento querer, ou se eu vou com os dois ao mesmo tempo, mas eu não tenho dinheiro para fazer os dois. Eu acompanhei um pouco dessa... Isso aí. Então, assim, esse foi um grande desafio que a gente teve. A gente olhava para o lado, era Mato Alto no sentido de investimento, Vitória, Espírito Santo, sabe? No Brasil a gente ouvia falar de rodada de investimento do Romero, do Buscapé, do Peixe Urbano, entende? Do Júlio, 2013 ali, mais ou menos. Exatamente. Então, assim, isso estava começando no Brasil. Agora, isso lá em Tararé, em Vitória, era um desafio ainda maior, né? Mas esse também, eu acredito que esse mesmo ponto negativo, ele foi um ponto muito forte, muito importante para a gente, por alguns elementos. A gente conseguiu criar uma cultura dentro de casa muito bacana. Então, se você está exposto a um mercado muito grande, a sua equipe, o seu time, ele tem um nível de assédio muito, muito grande ali, né? Então, eu falo que ele é um excelente lugar para testar produto. Para testar produto. Um mercado meio controlado, isso aí. Disputa por equipe menor. A gente conseguia fazer esses testes com um custo mais barato. E aquilo que veio se tornar um elemento muito importante para o PicPay, que é o efeito de rede, que é o que acontece, né? Tem um livro chamado Tip Point, né? Que ele fala sobre qual é o ponto da virada, né? Uhum. Então, muitas vezes uma música, ela não faz sucesso, não é porque a música é boa ou ruim, mas é porque ela não passou de um ponto de volume de ouvintes ou vezes que ela foi tocada ali suficiente para fazer esse ponto da virada. Então, Vitória foi muito interessante porque permitiu que a gente, com uma quantidade menor de dinheiro, por causa de Vitória, Grande Vitória tem uma população de 1.200.000 pessoas, a gente conseguisse criar esse efeito de rede e ver como que era o PicPay, a dinâmica do PicPay funcionando, quando você tinha uma base de usuários, quando você tinha restaurantes funcionando e quando a gente dava tranquilidade para o usuário, ele sair de casa sem a carteira dele, porque ele sabia que ele conseguia fazer o pagamento com o PicPay. Hoje é tranquilo, a gente sai só com o celular, tá tudo aqui, mas na época era um negócio impensável. Na época era um negócio impensável. Vou levar nenhum cartão, e se não funcionar? E se, né, eu lembro assim, eu como usuário da época. Cara, você falou um ponto de cultura que eu já ia te perguntar, mas pegando o gancho, eu aprendi muito com vocês, né? A cultura que a gente tem hoje ali na fase, a gente atrai pessoas boas, a gente retém as pessoas, a gente monitora ali isso, né? E faz o que precisa ser feito para que essas pessoas fiquem ali, tenham vontade de trabalhar ali. Eu aprendi muito trabalhando com vocês, de verdade, assim, não é porque você tá aqui, não. Eu converso muito com o Darcio, né? O Darcio é um cara muito generoso. Muito forte, né? Ajudou muito, construir muito isso. Eu via muito como referência nele ali. Inclusive tem um caso que eu tava lá, eu ia toda sexta-feira, um momento ali que
vocês estavam crescendo muito. Passava toda sexta-feira lá na empresa. E um dia tinha um grupo de arquitetos que foi visitar o PicPay já ali no centro, com aquela estrutura legal, né? Não a salinha, já a salinha com arquibancada, com os tonéis, com as coisas. E eles iam medindo, assim, espessura da mesa, o vidro tal, e iam anotando, assim. Iam anotando. E o Darcio que estava acompanhando esse pessoal, e eu tava ali, eu fiquei ali perto, junto, esperando ele pra gente continuar a reunião. Aí um belo momento ele falou assim, fulana, era um grupo de arquitetos, que ia fazer um hub de inovação numa empresa de construção civil. Então, assim, o negócio dos caras era tradicional, eles queriam dar uma modernizada. E eles queriam copiar a estrutura física do PicPay. Aí o Darcio perguntou, cara, por que vocês estão... Fica à vontade, tá? Pode copiar o que você quiser. Mas por que vocês estão fazendo isso? Deixa eu só entender, de repente posso te ajudar. Ah, não, porque a gente quer criar uma cultura de inovação, assim. Ele falou, nossa, cara, não faz isso não. Se quiser fazer, faz, de novo. Mas assim, isso aqui pra gente faz sentido. O meu atendente ali, ele precisa estar de bom humor. Por isso que ele tá de pantufa, por isso que tem açaí na geladeira, por isso que tem esse ambiente de trabalho, por isso que tem essa arquibancada, por isso que tem a área de descompressão. Porque eu quero ele de muito bom humor para atender o usuário. Eu lembro que quando eu abri um chamado assim... Fala, Gustavão, tudo bem? O cara nem me conhecia, o atendente ali. Não era uma coisa, pô, parece meu amigo falando comigo. Cara, posso te ajudar? E aí? Foi tudo certo? Deu certo? Né? Um nível de... Ou seja, a cultura que vocês criaram entregava a estratégia de vocês, que era ter uma conexão bem próxima ali com o cliente. Isso você vê que foi um dos fatores principais, assim, ou um deles que fez o PicPay ser o que é, as pessoas saberem como vocês pensam, como a empresa pensa, como se fosse uma figura, e a partir daí não precisar de vocês o tempo inteiro para tomar a decisão como vocês tomariam ou como a empresa tomaria? Olha, sem dúvida, sim. A cultura foi um elemento muito importante, apesar da cultura ela ter ao longo do tempo, ela vai sendo alterada, né? É interessante que uma vez, assim, a gente nunca lidou, até mais ou menos 2016, 2017, com a cultura de forma estruturada, de forma organizada, né? E isso era bom. Isso ajudou também, isso fazia parte da nossa cultura. Fazia parte da cultura, a cultura ser o que vocês eram no dia a dia, não algo estruturado no manual também. Isso aí, fazia parte. Um elemento que fazia isso muito funcionar dentro desse trilho era entender quais eram os valores das pessoas. Então, eu, Darcio, o Anderson, o Davi, o Hudson, nós tínhamos valores que eram próximos, a gente estava alinhado nos valores. Por isso, a gente conseguiu, depois de tantos anos, a gente tem uma relação de irmãos, de amizade, de amor, de carinho um pelo outro, assim, de participar das coisas que estão acontecendo na vida, de torcer muito grande, né? Então, esses valores eles são muito importantes para a cultura. E a cultura, ao longo do tempo, ela foi forjada. Então, quando a gente fala dessa questão dos móveis, né? O que aqueles móveis representavam? Eles faziam sentido. Eles faziam sentido. A gente tinha pouquíssimo caixa, a gente tinha que fazer muita coisa com pouco dinheiro. Então, começou, cara, a gente tinha um corredor, ele tinha umas placas de fórmica que a gente tinha que tirar para emassar e pintar e tudo mais. E aí, quando eu e o Darcio a gente tirou, ficou um resíduo de cola. Falamos, pô, vai dar um trabalho danado, aqui a gente vai gastar uma grana, mais tempo de obra, que a gente pegou 2 andares lá de um edifício no centro. E aí eu falei, cara, vamos passar uma tinta aqui. E passou a tinta e ficou legal. Ficou um efeito. Ficou um efeito. E a gente assumiu esse estilo industrial. Então, aquele escritório ali foi um marco importante pra gente e a gente desenhou aquelas mesas. Então, aquelas mesas eram assim porque elas ficavam mais baratas pra gente fazer. Então, a gente comprava os pranchão de madeirite, eu tinha um serralheiro lá, mesão, comprava tubo de aço galvanizado, fazia o pé e aquilo ali criava um estilo. Então, toda a equipe do PicPay via a gente fazendo isso. Via a gente desenhando a mesa, via a mesa que dava errado, né? Que é o lance do exemplo. Que era o lance do exemplo. Então, de colocar a mão na massa, de construir aquilo, de dar valor para aquilo que a gente está construindo. Então, eu acredito nisso, assim, que essa cultura ela precisa ser construída até o momento que você está partindo ali para 250, 300 pessoas, que, cara, agora é importante formalizar e deixar isso mais estruturado. Com os valores porque a gente não vai conseguir disseminar esse conhecimento, esse padrão para todo mundo na empresa. Tinha uma frase que eu amava, até hoje eu gosto, na verdade, que eu acho, cara, do caralho. Assim, aqui pode falar palavrão, tá? Esqueci de avisar. Se vocês falavam o seguinte, que a melhor experiência de pagamento é não ter experiência. Pagamento é um mal necessário.
Se eu puder só fazer assim e pagar, tá ótimo. Porque o que eu queria mesmo era comprar aquele negócio. O pagamento é a hora que eu fico meio triste, que o dinheiro tá saindo e tal. E tinha um termo que vocês usavam ali, né? Frictionless. Né? Eu tenho uma camisa dessa, frictionless, que é o quê? Sem atrito. Pagamento não pode... Pô, tira a carteira, conta a nota, passa o cartão, bota a senha. Ah, não conectou. Ah, não, cara, pega o celular, faz assim, pagou. Isso foi um drive muito forte do PicPay, de a melhor experiência possível, a menor experiência possível, a mais próxima de zero. E deu muito certo. As pessoas sabiam disso no dia a dia. E eu vi ali assim, tem um negócio para resolver aqui. Cara, qual a melhor forma de resolver para ser a forma menor? Para ser a forma que tem menos cliques, menos passos, menos... Então, porra, quando eu olho para a cultura de vocês, o que eu falo que eu aprendi muito as pessoas sabiam para onde vocês estavam indo. As pessoas sabiam que vocês queriam a menor experiência de pagamento possível, porque assim ela seria a melhor experiência de pagamento possível. E aí você falou um pouco da sua sociedade. Vou falar aqui Vocês venderam a empresa em 2015. Sim. Tá, isso é público hoje, as pessoas... Cara, eu não consigo contar quantas pessoas me perguntaram por quanto que foi que vocês venderam. Nunca falei, não vou falar, obviamente, mas sobre a venda a gente pode falar um pouquinho. Vocês venderam para o Joesley, que é um cara... Né, que ficou muito conhecido depois por todo aquele lance ali com o Temer e tal, o grupo JF, a empresa mais conhecida da JBS. Friboi, enfim. Hoje os maiores, salvo engano, os maiores produtores de alimentos do mundo. Na época já eram os maiores produtores de proteínas do mundo. Na época, não sei os números atuais hoje, mas 40% da proteína animal do mundo era do mundo saía daqui a dos caras. Então, assim, um grupo muito forte, um cara muito diferenciado. Tive a oportunidade de estar com ele ali uma vez, mas já deu para ver que era um cara diferente, inteligente, rápido, né, sagaz. E como que foi, assim, de Vitória para, né, do nada eu tô lidando com um dos maiores empresários do Brasil e um cara que provoca o tempo inteiro. Eu lembro ele falando assim, eu vejo vocês três, né, nos casos você, Darcio e Anderson ali, vocês são três pessoas diferentes. Até então vocês eram um grupo, agora não, agora é cada um por si. Opa, esse negócio mudou, né? Como que foi, cara, conviver com ele, receber feedback dele, receber os desafios, as metas dele ali, ter como investidor. Sim. Dá um friozinho na barriga de estar lidando com um tubarão muito grande. A gente, quando a gente fez a venda ali, né, da maior parte do PicPay ali em 2015, primeiro a gente não conhecia o Joesley e, na verdade, a gente não sabia direito quem era o Joesley, né? A gente sabia que ele era casado com uma jornalista que apresentava o jornal da Band, assim, né? Então, por isso que ele era conhecido na época. Ele não tinha uma exposição grande, assim, né? Então, assim, era um grande empresário no meio, né? Mas gente que estava ali. Então, assim, quem a gente conhecia era o Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Original, né? Então, era o nome que a gente tinha como referência ali na mesa. Obviamente, sabia que Joesley era um dos controladores, junto com o irmão dele e tudo mais, tal, mas a gente tinha pouquíssima informação quanto a isso. E aí eu confesso que a gente estava num momento também tão desafiador do negócio, assim, há poucas semanas a gente já não teria mais dinheiro para conseguir manter o desafiador lei, assim, né? Então, a gente ia quebrar se não tivesse alguém exatamente. Comprasse então assim, a gente já estava num percurso muito longo quanto a isso, então a gente em nenhum momento a gente pensou, caramba, e agora? Como vai ser e tudo mais? A gente sim pensava, porque quem entrava como sócio do PicPay era o Banco Original. Então, era um conselho que agora tinha uma pessoa que era ex-presidente da Redcar, o outro era ex-presidente do PayPal, o outro era do Walmart.com. Então, vinham os caras com muito conhecimento de mercado. E agora, cara, como que a gente senta aí nessa mesa, né? Mesma mesa que esses caras. Como que a gente faz, né? A gente já estava passando por um treinamento, porque a gente tinha pessoas que estavam ajudando a gente. Então, a gente já tinha uma rotina de fazer reunião de conselho, de pauta, né, dos números. A empresa estava sendo estruturada ali. A gente já estava com uma cabeça e com hábitos, né, de governança, de cuidado e tudo mais muito grande. E principalmente entendendo que a nossa venda fazia muito sentido para um banco, a gente entendia que isso dependia de aprovação do Banco Central, a gente tinha um cuidado grande quanto a isso. Nossa, então, tive muito trabalho nessa época. Teve muito trabalho. Então, assim, uma preocupação que a gente tinha era um pouco disso. Mas
principal preocupação não era nem um pouco quanto se a gente tinha que fazer alguma coisa para agradar, porque, primeiro, a gente era muito recebido por todos do banco, né? Então, pô, a gente ia Inclusive, os planos foram mudando ao longo do tempo. A ideia foram inicial mudando. era comprar o PicPay para ser tal coisa. Não, aí, porra, isso aqui tá melhor do que o nosso. Pera aí. E o negócio foi tomando uma proporção. Foi tomando uma proporção que pela até incorporou depois o original varejo ali, né? Mas era pro banco incorporar o PicPay engoliu, de certa forma, ali o banco em era tamanho. um pouco como o banco via, né? Só que o nosso principal ponto era quando a gente era muito bem quisto ali por todos ali, então, poxa, era muito cool, era legal porque a gente ia de tênis, né? E estavam todos os banqueiros ali, pô, de terno, sapato, uma gravata Hermès e tudo mais tal. E a gente ia de tênis e camiseta verde, né? E eles sempre, putz, que legal, cara, e tal. E a gente brincava até, né? Virou meio um mote da reunião, né? Que a gente brincava que a gente ia ajudar o banco a usar mais tênis ali no dia a dia. Era uma brincadeira um pouco com uma isso. Uma analogia legal de cara. Uma analogia. Coisas mais simples, mais... fazer... Então... Só que a nossa... Eu lembro do Diogo Carneiro falando, cara, é tanto sistema lá dentro. É tanto sistema diferente. Não sei como é que eu vou fazer para esse negócio. Para juntar tudo, antigo, né? falar agora com nova linguagem que Isso a gente aí. tem. Então, a nossa principal preocupação era... A gente entendia que eram dois mundos diferentes. Como a gente preserva os princípios e os valores do que a gente constrói, do que a gente acredita como PicPay. Então, foi muito importante um contrato, que nós somos um acordo de acionistas, onde a gente tinha a maioria da cadeira ali como, né, cadeira ali como diretor para tomada de decisão, e o banco tinha uma cadeira de um CFO ali. Então isso trazia do dinheiro e vocês tinham a maioria das decisões, basicamente. Eles aprovavam, né, a estrutura ali, clássico, mas os diretores a gente tocava o negócio ali. Então a preocupação... A época do Cleto, né, querido Cleto? Abração aí, viu? A preocupação maior nossa era quanto a isso, assim. A gente não tinha uma preocupação grande de, cara, vamos sentar com o João, Manuel, Joaquim, com o Joesley, com o Wesley. Não existia isso assim, putz, cara. A preocupação era, cara, como que a gente mantém o PicPay na sua essência, tracionando sem perder a essência. Tracionando sem perder a essência e fazendo as coisas do jeito que a gente acredita. Então existia uma cultura no banco, que não é uma discussão se era melhor ou pior, mas existia a cultura que a gente sabia tocar e a cultura que a gente acreditava, né? Então, nosso principal ponto era como a gente protege e preserva isso. Como que a gente não vira um banco, talvez engessado, não é engessado, mas assim, no padrão do banco ali de funcionar. E eu acho que muito ali na cabeça de muitos executivos do banco, a percepção que eu tenho, e muitas vezes isso foi verbalizado, era de que o PicPay seria uma wallet do banco original, né? Porque na verdade o mundo ali não sabia muito o que era... O que é o PicPay? Ele é um banco? Ele é uma carteira digital? O que ele é? E o PicPay era uma mistura de rede social, com Twitter, com Foursquare, com PayPal. Então, tipo, qual que era o nome disso, a definição disso, né? Tá, é o wallet. Isso aqui é uma wallet que a gente dá o nome. Então, o banco via muito como sendo uma estrutura que poderia capturar muitos usuários e clientes para o banco. Só que a gente não acreditava nisso. A gente acreditava muito numa visão de que ninguém acorda de manhã e fala assim, poxa, hoje eu tô com um sonho, cara, eu queria criar uma conta no Itaú. Queria lá passar pela porta automática. Eu quero criar uma conta no Bradesco, ou no PicPay, ou no Nubank. Ninguém acorda de manhã ou desejoso de querer, nossa, eu tô doido para baixar um aplicativo financeiro aqui. Não, as pessoas elas querem resolver os seus problemas. Então a nossa preocupação sempre era, voltando naquela questão de não ter fricção, era como a gente resolve e a gente ajuda o ir e o vir do dinheiro das pessoas ser de uma maneira fácil, simples, democratizado, numa camada mais social, né? Então, sempre foi essa nossa pegada. E a gente, nesse processo, a gente foi conhecer o Joesley cerca de 1 ano e meio, 2 anos depois, né? Que a gente foi conhecer ele. Sim, pessoalmente. E você falou um negócio de explicar. Eu vivi isso com vocês muito ali nos processos judiciais, porque ninguém entendia o que era o PicPay realmente. Então, depois a gente até levou para os termos de uso, que é aquele documento ali que ninguém lê. Você fala, não li, não sei o que está falando, mas aceito, né? Basicamente o que o usuário faz, todo mundo faz isso. Mas a gente colocou assim, olha só, se você comprou um celular
e pagou pelo PicPay, a gente é só o meio de pagamento. Você não tem que me processar para cobrar o cara que não te entregou o celular. Aí a gente levava isso para as petições ali e falava assim, olha só, se você tivesse comprado com um boleto do Banco do Brasil, você ia processar o Banco do Brasil? Se você tivesse comprado com cartão de crédito, você ia processar ali a Master, a Visa. Se você tivesse comprado com dinheiro, você ia processar a Casa da Moeda? Então eu tô aqui fazendo o quê? E a gente começou a ganhar, tipo, era 98%, eu lembro desse número, assim. Cara, a gente tinha 98% de sucesso nas demandas da época, porque a gente conseguia mostrar para os juízes que essa nova forma de pagamento, que era o PicPay, era só um dinheiro de outro jeito. Exatamente. E que ninguém fica processando a Casa da Moeda, então não fazia sentido a gente estar ali. E eu fui um dos caras que, quando vocês me explicaram a primeira vez, eu não entendi. E eu, inclusive, fiquei usando um tempo, transferindo o dinheiro do meu banco para lá. Eu lembro na reunião um dia, Pra entender, né? Por que eu vou usar isso daqui, não, né? eu usava e tal. Vocês já eram clientes, eu usava e falava e tal. Aí uma reunião já, a gente já trabalhando alguns meses juntos. Aí eu falei assim, vou fazer uma transferência. O Anderson falou assim, como assim transferência? Você não cadastrou seu cartão de crédito, não? Falei, não. Ele falou, rapaz, você gosta da gente mesmo, hein? Você transfere do seu banco pra cá, usa os... Não, porra, cadastra... a experiência toda é você cadastrar o cartão uma vez e ficar usando aqui igual como se fosse o seu cartão, tal, que não tinha Apple Pay, não tinha nada. Não, porque eu acho que seria legal, que assim, ninguém nunca falou disso, que eu acho que é falar o seguinte, tá bom, e como foi quando vocês conheceram o Joesley, né? Como é que foi, então? Quando vocês conheceram ele ali? Cara, pra gente foi... Aí sim, existia toda uma áurea, assim, né? Porque era sempre assim um processo, né? Com os diretores do banco e tudo. Não, tem que ver se isso daqui o Joesley... Se ele vai gostar. Se ele vai... Tal. Então sempre tinha isso. Então a gente já conhecia ele assim, mas nunca tínhamos estado com ele presencialmente. E aí falou, tal dia aqui a gente vai ter reunião, tem uma hora que precisa apresentar aqui para o Joesley o que é o PicPay. E aí, obviamente, naquele momento, né? Era um momento também de ascensão muito grande do grupo e tudo. E a gente, caramba, aqui vai ser um dia muito importante pra gente, né? De como as coisas vão ser daqui pra frente. É a nossa oportunidade de apresentar o negócio, ouvindo da nossa boca direto pro homem lá, né? E aí a gente fez a apresentação do PicPay pra ele. E ele tinha uma hora, e aí ficou 1h30, ficou 2. Falou, eu tenho almoço, tenho que voltar. Vocês podem dormir aqui? Aí, podemos. Voltou à tarde, a gente ficou reunido até 7, 8 horas da noite, 7, 7h30 da noite, mais ou menos. O Wesley tinha ido naquele dia, então a gente conheceu ele, o Wesley. Então foi um momento muito interessante, importante, porque a gente pôde observar, né? Eu pude observar algumas coisas. Uma coisa era que muitas vezes o executivo, né, ele está numa camada e existe aquela camada de hierarquia do dono, e isso é uma coisa que eu gosto de passar muito nas empresas com quem eu tô. A gente fala o seguinte, cara, discorde de mim, eu preciso disso, sacou? Em frente, fala comigo, não tem isso, assim, eu não tô acima, eu tenho uma participação acionária no negócio, sou sócio do negócio, tenho uma participação maior, também, mas eu preciso dessa troca. E a gente via muitas vezes que é natural do ser humano ele ter um comportamento... Cara, qual que é o cor dessa mesa aqui? Essa mesa aqui ela é bege e preta, né? E aí, se o dono da empresa fala, não, eu acho que é vermelho e azul. E aí o executivo fala, é vermelho e azul, eu concordo também com você, né? Então tem esse desejo de querer agradar. E nós ali naquela conversa, a gente nunca teve essa preocupação de agradar. A gente sempre quis fazer discussão de alto nível e falar aquilo que a gente acreditava. Então a gente bateu essa bola e eu acho que isso foi muito maneiro, porque ele estava ali com sócios dele, né? Nós éramos sócios. E ele entendeu muito rápido, né? O Anderson me falou isso uma vez. Ele falou, cara, inclusive eu estava falando o meu exemplo aqui, eu demorei 2, 3 vezes para entender o que era cadastrar o cartão, o que era uma wallet, filha da... O Anderson falou assim, cara, a gente explicou o PicPay para 1 milhão de pessoas. O dia que eu expliquei pro Joesley, ele entendeu de primeira, deu sugestão, já começou a opinar, estendeu a reunião. Foi esse dia aí, foi o primeiro dia. Participava ativamente e ele fazia uma coisa que, assim, muito, muito inteligente, muito rápido no raciocínio, e uma coisa que eu falo, é fazer perguntas muito idiotas. Não, obviamente, essa minha brincadeira, porque ele é nada disso. É porque ele é um cara extremamente... Ele faz perguntas muito simples e muito básicas que a gente chega e fala, caraca,
Por que eu não pensei nisso, sacou? E a gente não sabia responder. Como uma criança muitas vezes pergunta, pai, por que é o céu azul? Aí você fala, porque azul é mais bonito. Tá bom, pai, e o verde é bonito? É bonito também. Então por que não é verde? Né? Por que o céu não é verde e a planta não é azul e tudo? E a gente não sabe responder essas perguntas assim ele tão sabia simples, fazer as né? perguntas certas, então. Então, ele falava muito pouco ali naquela primeira reunião e fazia muitas perguntas, né? E perguntas básicas, perguntas que iam ali no princípio. E essas perguntas que iam no princípio ajudavam a gente a refletir, porque muitas vezes a gente vai no automático, vai desenvolvendo uma feature nova e tudo mais, e a gente às vezes esquece porque a gente está fazendo isso, né? Muitas vezes eu vejo muito isso em empresas, em alguns momentos a gente observava isso, um banco X anunciou uma funcionalidade Y lá. Aí, Vamos fazer também. Juntava lá, meu irmão, era 5h30 da manhã. Pô, e aí, galera, como que a gente dá esse produto aí? Porque tá, não sei o que lá, a gente tem que dar uma resposta no mercado e não sei o que lá. E entra nesse fluxo que faz com que as pessoas se percam daquela essência, né? Os motivos iniciais pelo qual você estava fazendo aquele negócio. Então, pra gente ali foi um encontro que mudou a vida, porque a conversa ali agora era uma conversa com uma pessoa que tinha, assim como a gente, nas devidas proporções, construído o negócio do zero, que tinha colocado a mão na massa. Que é uma mentalidade diferente de um executivo de carreira. E, novamente, não pior nem melhor. Cada um tem seu eu, por papel, exemplo, eu tenho um desafio muito grande, cara, quando o PicPay foi crescendo com um monte de executivo, cara, e agora? Como que eu jogo o jogo de executivo, né? Até que um dia eu vi os caras mencionando, já li os 48 Leis do Poder 5 vezes e tudo mais. Eu falei, caraca, que livro é esse, meu irmão? Aí eu comecei, eu vi o resumo do livro, cara, me deu um embrulho, assim, sacou? E aí eu começava a entender por que algumas coisas estavam acontecendo, né? Então, como que é esse jogo, muitas vezes, do poder e do executivo, da eficiência, de reporte, de uma série de outros elementos, né? E, novamente, é um jogo diferente. O jogo de um empreendedor, que é um pouco onde eu me enquadro, ele é um outro idioma, né? Ele é um outro apetite para risco, né? O Peter Thiel fala isso no livro dele, O Dilema dos Fundadores. Ele tem um capítulo lá que acho que é um dos últimos capítulos aí. O livro é de 0 a 1, aquele do Peter Thiel, um dos fundadores ali também do PayPal. E aí ele fala, cara, o fundador é diferente do executivo, do CEO. E chega um momento que o fundador já não é a melhor pessoa para já não é a melhor pessoa estar ali. E vocês passaram por isso. Inclusive, no seu caso, você saiu um pouco antes ali do Anderson e do Darcio. Ficou um pouquinho a mais, você falou, né, por causa da pandemia ali, mas você saiu antes. Como que foi isso, cara? Assim, a gente começou junto, a gente estava junto o tempo inteiro, a gente vendeu junto. Você era o, salvo engano, na época da venda, você era o CEO da empresa? Na época que vendeu, que assinou em 2015 e tal, você era a cara da empresa, você que dava as entrevistas. Como CEO, exatamente. E aí o Anderson assumiu, você assumiu a diretoria comercial ali, negócios, foi indo, cara, fez coisas incríveis, eu lembro Copa das Favelas, Cielo, né, aquele monte de... aquelas coisas dos próximas viradas ali que... Uma coisa dava 15 milhões de usuários, daria não sei quantos milhões de usuários. E como é que foi assim, falando um pouco agora da parte que talvez não tão legal, como é que foi sair do PicPay antes dos seus sócios, seus irmãos ali fundadores e, cara, eles continuam lá e eu já não... Né, o filho foi pra faculdade, mas eles estão lá ainda. Sim, exatamente. Como é que foi isso pra você? Cara, eu acho que foi difícil pra mim e foi difícil pra eles também, né? Primeiro, a gente no nosso contrato... A gente tinha saída de todos os sócios, né? A compra de 100% de todos os sócios ali mais ou menos em agosto de 2019, né? Pode ser que eu falhe aqui um pouquinho na precisão de datas. Então, quando foi agosto de 2019, todos os sócios saíam do negócio no sentido de vender toda a sua participação. Então, todo mundo vendeu a sua participação e eles ainda continuaram ali dentro do processo. Eu, há um ano antes, eu já tinha o desejo de sair já do PicPay. E aí o Anderson e o Darcio falaram, cara, pensa bem, será que é o melhor momento? Agora vai ter um monte de coisa surgindo e tudo mais. Eu mantive ali, quando o Getiro veio, conversei com ele. Cara, fica mais um pouco aí e tal, fazer essa transição. E aí quando foi em março, aí eu acho que alinhou um pouco, que aí também era desejo... aí era ali juntamente os sócios ali, também o meu desejo juntando isso, mas eu faltando um pouco de coragem também de... Como que vai ser agora, depois de tantos anos aqui dentro, coragem, cara, de falar, galera, queria formalizar aqui e tudo mais, né? Eu já não tava com aquele ímpeto que eu tinha ali atrás.
Mas eu acho que foi muito bom, foi um processo saudável, foi um processo respeitoso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, tanto da família, do Zé Antônio. Depois eu fui sentindo um pouco, né, do próprio Anderson, do Dácio, senti também que foi difícil para eles, assim, né, todos nós lidarmos com isso e tudo mais. E eu lembro que eu falava assim com vocês, muito assim, cara, vocês só elogiavam eles, né? Não, o cara é ferro, o cara é isso, o cara... Falei, gente, nós estamos lidando com gente grande, né? Eu ali como advogado de vocês ali já, e vocês sempre naquele, eu fazendo meu papel de advogado, de falar, calma, tá bom, eles são legais, ferra, beleza, mas vamos colocar isso no papel. Sim. Cara, e os anos passaram e não pra surpresa, mas que bom que vocês estavam certos. Que realmente eles têm uma política ali de valorizar o sócio, enriquecer o sócio, cumprir o que foi apalavrado. Ah, não tem contrato não? Faz aí o contrato do jeito que você quiser. Eu ficava até um pouco assustado, assim, caramba, não tem um advogado chato do outro lado pra não fazer um negócio. E aí vocês venderam, né? Saiu, você recebeu o dinheiro, foi um dinheiro relevante, foi um deal, né, bem relevante, mudou sem dúvida a vida de todos ali que fundaram e venderam. E aí aquela pergunta que você já deve ter respondido, não sei, isso subiu à sua cabeça em algum momento, a fama de ser o Diogo do PicPay, o dinheiro de, pô, se eu quiser eu posso aposentar talvez, ou, cara, o que eu vou fazer? Saiu um pouquinho assim, chegou algum momento que você falou, subiu a cabeça e depois você percebeu que tinha subido a cabeça ou não chegou a passar por isso? Não, acho que subiu um pouco sim, eu acho que eu tive um momento de... A minha percepção era, cara, eu não preciso mais trabalhar, tô aqui com a vida resolvida. Eu lembro, né? Você falando, e aí, cara, você tá fazendo o que? Por enquanto eu tô aposentado. Agora, por enquanto, eu tô aposentado. E isso me trouxe um excesso de confiança grande, né? Então, isso para mim, sem dúvida, foi um momento que, cara, era um momento que hoje eu... Hoje eu lidaria com aquele momento de uma forma diferente, né? Porque eu nunca tive uma grana sobrando, né? Eu nunca lidei com isso, né? Eu sempre... Era novidade ali. Eu sempre, em comparação com as pessoas da minha idade, da fase, desde os meus 10, 12, 11, 12 anos de idade, eu sempre ganhei mais dinheiro do que eles. Então, eu sempre tive uma sensação muito otimista de que, cara, dinheiro para mim não é um problema, né? Porque eu sempre consigo produzir, eu sei fazer dinheiro e tudo mais. Então, quando vem esse momento, que era um momento que eu nunca tinha vivido, eu não tinha experiência e tudo mais, sem dúvida, esse excesso de confiança, né, que a gente tem, que eu tive, ele tira um pouco ali do nível ali normal ali, né, de hábitos de talvez, vida, de humildade, de... Eu acho que eu continuei agindo da mesma forma, mas talvez eu não respeitei muito o dinheiro. Então, sei lá, tinha uma pessoa que tava... Conselho de Wilson lá, nosso mentor em comum. Cara, ganhou um dinheiro, primeira coisa que você faz, nada. Nada. Espera, exatamente. Acostuma com aquele dinheiro na conta. E eu, tipo assim, cara, não, quero fazer coisa com dinheiro e tudo mais. Então, ia num comportamento desde, ajudar uma pessoa e colocar no hospital, coloca no melhor hospital possível, não tem problema. Quanto que é? Beleza, tá aqui a grana. Então... Você chegou a viajar pra Amazônia, pra... Ficar um tempo ali com ajuda humanitária. Sim, né? Exato. Andou nas comunidades ribeirinhas ali. Sim, foi um momento muito importante para mim. Né? Eu lembro você contando, cara, eu tava super feliz comendo peixe e dormindo num lugar, cheio de barata ali à noite ali, tudo, né? E você fala que foi um dos momentos mais felizes da sua vida. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Era uma viagem... são 3 dias de barco, eu fui de teco-teco ali. Clarice, sua esposa? Eu e Clarice, nós fomos para lá fazer um trabalho voluntário. Ficamos ali cerca ali de 10 a 12, 13 dias. E era um momento que a gente estava ali muito, assim, com uma estrutura de vida extremamente simples ali, né? Sim. Então, era numa casa com as tabuazinhas, né, vazadas e tal. Então, a gente saía... Quando chegava, acendia a luz à noite e voltava, cara, um monte de baratinha assim e tal. Então, mas era um momento que eu tinha muita satisfação, assim. Então, isso me ajudava a trazer confiança de que a felicidade, a alegria, ela não tem ligação nenhuma ali com o dinheiro, né? Com os bens materiais. E então... tem gente que vai dizer, para você é fácil, que você ganhou dinheiro. Claro que tem aquela pirâmide de Maslow ali, né? A gente precisa atender as necessidades básicas, comer bem, ter uma moradia, saúde e tal.
Sim. Mas realmente, depois da necessidade básica, acho que quem passou pelo que você passou, de conseguir resolver, liberdade financeira é o termo. Posso, com esse dinheiro aqui, fazer ele render o suficiente para eu não precisar mais trabalhar. Sim. E aí você começa a enxergar que tem outras coisas que têm tanto valor ou mais valor do que isso. Acho que um ponto que é muito difícil é o contentamento, né? Como que a gente tem contentamento com aquilo que a gente tem. E eu acho que esse é um desafio infinito, pelo menos da minha parte, assim, né? Inclusive, falando em desafio infinito, você não ficou parado muito tempo. Não fiquei parado muito tempo. Vamos falar pós-PicPay, já podemos Bora, pular para o pós-PicPay. Falamos de rochas antes, tudo mais, agora PicPay, acho que tá bom de PicPay, né, gente? Vamos falar um pouquinho do Diogo. Pós-PicPay, você fundou a Capsul. São casas industrializadas, pré-moldadas. Tinha uma ideia ali no começo que era: vou vender uma casa igual vendo um carro. Isso Compra aí. na internet e entrega em 90 dias. 90 dias eu entrego ali. E não é exatamente assim que o negócio está funcionando, mas você Sim. foi adiante, né? O negócio das casas pré... Qual é o nome certo? É pré-fabricada, é industrializada, é pré-moldada, é container, é o quê? Boa pergunta, né? Muita gente fala, é construção modular. Outros casa container. Eu acho que o termo correto e a grande disrupção que a gente tem nesse tipo de construção que a gente faz é de uma construção industrializada. Então, quando a gente fala de uma construção industrializada, a gente está falando de uma construção que ela é feita off-site. Então, o que é off-site? É fora do terreno. E Você tem opção de modelos ali. Você tem opção de modelos maior, e ela menor. segue uma linha de produção. Perfeito. Então, você tem repetibilidade e você tem uma linha de produção. Quando você tem esses elementos, você está num ambiente mais controlado, você está num ambiente de eficiência logística mais controlado também, e você consegue incorporar melhorias e reduzir custo dentro desse processo. Então, a cápsula está enquadrada dentro dessa estrutura de modelo que a gente tem como negócio. Apesar de ser pós-PicPay, até fazer uma brincadeira que você saiu do PicPay, mas o PicPay não saiu de você, porque a cápsula ela tem, cara, Starlink, tem leitura de um monte de coisa, ela é super tecnológica. Sim, perfeito. Você pode colocar uma casa na montanha e ter uma internet de ponta, pode ter climatizador, eu conheço bem, né, o projeto ali. Você acha que isso, assim, olhando para o Brasil e para o mundo, a gente tem mercados como China e Japão que tem... O Japão, em especial, que tem pouco território para ser construído, então tem aqueles hotéis cápsula, tem essas casas modulares ou industrializadas, como você chamou, e é um mercado em ascensão. Eu dei uma pesquisada antes do episódio de hoje. E tem o Brasil, que tem território para cacete para a gente explorar ainda e prédio para construir. Você vê correlação entre isso? Lá no Japão está indo bem por causa da falta de espaço e as pessoas estão se adaptando? Ou realmente é um conceito que faz sentido mesmo para quem tem espaço e vai funcionar no Brasil? E aí, assim como no PicPay lá atrás, você acreditou que as pessoas um dia todos teriam um smartphone para fazer o pagamento, você também acredita que isso vai virar um padrão de mercado, um padrão de consumo? Sim, eu acho que são duas linhas. Quando a gente fala, por exemplo, de hotéis, de casas cápsulas e menores, ele está muito mais ligado ao custo do metro quadrado do que necessariamente um movimento de casa industrializada. Perfeito. Então, por exemplo, quando você vai em Manhattan, por exemplo, o tamanho dos apartamentos são menores. Então, tem startups lá, tem uma startup muito legal que eu visitei, que chama Ori, que ela, você tem um apartamento de 40 metros quadrados e ela tem um mobiliário inteligente que ela transforma aquele espaço num espaço de 60 metros quadrados. Como? Ele tem automação, a cama sai do teto e desce, abre o escritório. Então, tem muita animação disso hoje nos isso. Então ele vai por baixo. Ele trabalha isso para otimização maior do espaço. Então, quando a gente fala de espaço, de tamanho, a gente está falando muito nesse sentido, tá? E com relação à padronização, assim, cara, não quero ter dor de cabeça, quero uma casa... Eu vejo a cápsula, assim, não sei se é pelo meu approach, mas, cara, uma casa de montanha. Comprei um terreno lá na Pedra Azul, lá no Espírito Santo, ou em Campos do Jordão, em algum lugar que é bonito. Quero chegar aqui, montar e remoto, de repente fazer um Airbnb, que também você consegue controlar tudo remoto. Você acredita nesse mercado? E aí, por isso que a cápsula... por isso que você está investindo nesse negócio? Estou investindo porque... eu gosto de investir em negócios que estão ligados à base da pirâmide de necessidade das pessoas. Então, moradia, as pessoas sempre vão precisar de moradia. Esse é um ponto. Como conceito e como arco da cápsula, a cápsula,
hoje ela é focada em casas com processo industrializado. No Japão, por exemplo, cerca de 200 mil casas por ano são vendidas e são casas industrializadas. Porque o sinônimo de uma casa com qualidade é aquela casa que você tem repetibilidade e você tem Padrão. precisão. Exatamente. Então, essa é uma casa com qualidade. E a compra é online também, no Japão? Muitas um vezes modelo muitas vezes sim, online no Japão. Deixa eu só aproveitar e perguntar, quem quiser comprar, tá pra você falar aí, Tá se bom. quiser vender umas unidades. Pode entrar quem no quiser nosso comprar. Instagram, capsu.co, né? @capsu, Isso, com U, né? De cápsula, psu.co, ou no nosso site, capsu.co, e lá você consegue mandar uma mensagem e fazer um orçamento com a gente. Então, quem Boa. quiser pode Ele vai comprar deixar um ali. cupom de desconto Isso aí, um aqui. cupom de desconto aí. Então, eu acredito sim que esse é o caminho, porque a mão de obra no mundo ela vai custar cada vez mais alto. Então, quando você vai para países como Áustria, é mais barato você fazer uma casa industrializada do que você fazer essa casa de forma com chamar de trabalhador artesanal. Exatamente artesanal. Sim. Se você pegar toda a construção, ela é um MVP, ela é um protótipo, Sim. porque você não tem repetibilidade. Sim. Então, toda vez desenham diferente, Exatamente. constroem diferente. Então, Áustria, por exemplo, você tem uma construção muito mais barata. A gente está nessa zona cinzenta no Brasil, onde em breve isso vai acontecer. Então, tem até um tweet do Sam Altman, que ele fez em fevereiro ou março do ano passado, que é muito interessante, que ele fala assim, para eu construir um aplicativo hoje para iOS, eu vou gastar mais ou menos $30 mil. E para consertar o encanamento da minha casa, eu vou pagar cerca de $300. E aí ele completa. Eu gostaria muito de saber qual vai ser a relação desses preços em 2028. Então, muito possivelmente, para você fazer um aplicativo, você vai pagar $9,90. Vai conversar com a inteligência artificial. Exatamente, ela vai fazer programar pra rapidamente. você. Agora, o cara que bota a mão no esgoto lá fica cada vez mais $2 mil, escasso. exatamente, para isso. Então, que é o que o mercado americano já vive com relação às empregadas domésticas. É cada vez mais caro. Você não vê famílias americanas padrões tendo uma empregada doméstica diariamente. Isso a gente vê no Brasil e uma escassez de mão de obra cada vez maior. Então, a cápsula Sabemos vem... bem lá em casa disso, tivemos desafios quanto a isso. É difícil. Então, assim, a cápsula vem de encontro com isso. Mas, como arco principal da cápsula, qual que é o core e o que a cápsula entrega? Na cápsula, nós somos uma empresa de design de produto e a gente está em busca da casa perfeita. Então, essa é uma atitude que a gente tem quanto a design de produto. A gente está em busca da casa perfeita. E quando a gente fala desse em busca da casa perfeita, eu não estou preocupado, eu não estou apaixonado se essa casa é feita num galpão, se ela é impressa numa máquina de cimento 3D, porque senão... Sob a perspectiva do cliente? Sempre sob a perspectiva do cliente. Então, como eu crio um produto incrível? E aí é a conexão com o PicPay. Sim. Eu não tenho que estar apaixonado pelo aplicativo, né? Muitas empresas falam assim, cara, eu queria inovar, eu queria fazer um aplicativo. Você conhece alguém que faz aplicativo? Tá, mas você precisa de um aplicativo? E talvez o aplicativo vai ser um problema para ele, né? Então, a nossa forma de abordagem, porque se eu me apaixonar por construção modular, por construção industrializada, vai ser igual os egípcios, sei lá, apaixonados por construção com pirâmide e o cara que se apaixona pelo cimento, entende? Não, eu tenho que estar apaixonado por criar um produto incrível e que atenda à necessidade dos humanos. E quais são as necessidades do humano futuro? Uma vida mais flexível, tecnologia embarcada, na medida certa. Na cápsula a gente colocou muita tecnologia. Demais. Então, por exemplo, na cápsula Joaquim Egídio, não existe nenhum interruptor na casa. Então, super legal, tudo por comando de voz. Mas vai lá você 3 horas da manhã e você quer acender a luz para pegar algo na geladeira. Ferrou. Então, não adianta achar que meter tecnologia para caramba, ter o equilíbrio. Mais é melhor. Exatamente, mas às vezes aquele interruptor antigo vai ser o que vai trazer a maior conveniência. Então, a gente está sempre nessa busca de equilíbrio como produto. Então, a cápsula ela é um produto que serve para a casa da montanha, é um prédio, é um produto hoteleiro, é uma casa para uma família de 6 pessoas. Ela pode se moldar em diversos caminhos, porque eu estou preocupado em entregar uma casa incrível para que as pessoas morem.
A melhor experiência na compra de uma casa talvez é a menor experiência também, pegando um gancho ali com o Exato. Porque olha qual que é o processo tradicional. Eu te mostrei ontem, eu desenhando o projeto da minha sala no avião. Exato. E o raciocínio ele via até muito quando eu via uma revista de decoração, então uma revista Casa Vogue. Abri, eu falava, caramba. Ele realmente ele lê essas coisas. Eu realmente sou... Então assim, eu pegava uma Casa Vogue e olhava aquela casa e falava assim, cara, eu mudaria para essa casa amanhã. E muitas pessoas têm o mesmo, cara, que casa incrível, essa casa é minha, cara. Então, por que eu não entrego essa casa pronta? Então, o objetivo da cápsula é justamente entregar essa casa pronta dentro das propriedades, necessidades de qualquer pessoa ali. Você falou um negócio, cara, que muitas empresas me procuram para criar aplicativo, eu pergunto por quê. E você também fez um outro negócio depois do PicPay, que foi virar mentor, não de verdade, porque você sempre foi, né? Uhum. Eu tava falando isso com você antes. Quantos conselhos você me deu, quantas provocações você fazia ali com relação ao modelo de negócio da Faz, qual era o meu papel, qual o mercado que a gente vinha. A vinda para São Paulo teve muito alinhamento com a vinda de vocês para São Paulo e você me provocando, cara, tem que vir para cá. O Espírito Santo é lindo, maravilhoso, mas você tem tamanho e bagagem para vir para cá e tal. E aí você fez disso um negócio também. Ao invés de ser só conversas pontuais, uma participação no conselho pontual, você montou uma mentoria voltada para empresários. Por quê que você fez isso? E para quem que é essa mentoria que eu tenho acompanhado? Tá super legal, galera bem qualificada. Né? Isso aí, a galera tem gostado. Cara, primeiro porque eu fazia isso, eu não cobrava nada e fazia isso, né? Então... Já que tô fazendo, deixa eu cobrar. Então eu tinha... Eu não conseguia me... Chegava depois de 2 anos, a pessoa falava muitas vezes, cara, aquele dia, aquela conversa mudou, você falou um negócio que me ajudou nisso e tudo mais. Então, eu nunca tinha E às vezes você nem lembrava o que era. Eu nem lembrava e eu não tinha o prazer de saber dessa mudança e de participar desse processo. Vendo a evolução. Então, às vezes, se um bate-papo ou 2 foram importantes, imagina se isso fosse um processo contínuo. Então, era um processo que trazia, para mim, até logo depois da pandemia, cara, eu tava ajudando ali várias empresas e conversando, não sei o que lá e tal. É normal não ter um reconhecimento, né? Ninguém liga depois, olha, queria ligar, fechei aqui o primeiro contrato e tudo mais e tal. Então isso, de certa forma, trazia uma certa frustração, porque a pessoa ela não valoriza quando você está entregando aquilo dali, porque parece ser algo simples. Não, só me deu 2 horas do tempo dele e tudo mais e tal. E uma das coisas que você falava é comigo, inclusive. Não sei se ainda é uma pegada que você adota ali com os alunos. Qual a empresa que vai quebrar a sua? Você falava assim, cara, qual é o próximo negócio que vai quebrar a advocacia? Isso aí. Vai quebrar, faz. Monta você esse negócio. Monta você antes que alguém quebre. Antes que alguém quebre você. Exatamente. Então, assim, esse tipo de conselho e estrutura... E também, assim, você ajudar uma empresa não é uma frase que você coloca ali... assim, eu não sou nem... Mas esse tipo de provocação, ele ecoa. Ele ecoa. Fica ali na cabeça, ó. Ih, caramba. Mas é continuidade, entende? Só o ecoar sem a ação não vai. Então, eu entendia que a mentoria, eu poderia colocar isso de forma mais estruturada. Em muitas áreas, eu tenho pessoas que são muito melhores do que eu para falar sobre aquele tema. Então, assim, eu não sou o cara que estou falando de todas as matérias. Então, quando eu trago outras pessoas e participo, isso deixa mais rico. Eu mostro, cara, por que eu uso esse framework? Por que esse processo aqui é importante? Vamos construir agora aí? Cria sua conta no ChatGPT aí. Vamos ver que tipo de problema. E eu consigo também acompanhar o resultado daquele trabalho. Então, o aluno ele entra muito mais comprometido, porque ele está gastando ali uma grana ali, 12, 13 conto ali, 13 mil reais numa mentoria. Ele fala, putz, eu tenho que aplicar isso daqui. Então ele tem. Procura o quê? No Instagram? Procura no Instagram, Diogo Roberti. Diogo Roberti, tudo junto. Roberti com E no final. Então, isso traz um maior comprometimento do aluno, isso exige mais de mim e eu consigo entregar uma estrutura com um nível de qualidade muito maior. Então, por isso, se tornou um negócio também, uma frente para mim na área de educação e muito interessante. E gente de todas as idades eu vi ali. Tem um pouco de geração X, Y, Z, W, sem a sopa de letrinha. Tem sido muito interessante que a gente tem trabalhado com diversos níveis de empreendedores e os conceitos que eu trago são conceitos simples, o que não quer dizer que são simplistas. Mas são conceitos, por exemplo,
como você aplica uma estratégia 70-20-10? Pô, o que é estratégia 70-20-10? Então, foi algo que eu aprendi que empresas como Google, Apple faz na sua distribuição de risco e de inovação. E aí eu faço um exercício, com cada um fazendo um exercício dentro do seu negócio, de como que ele aplica esse negócio. Então, quando eu vejo algumas empresas que participaram da mentoria já aplicando isso e investindo ali em negócios estão dentro dos 10%, né? Quem quiser... coisa que o dinheiro não paga, né? Que não... Pagou para você fazer, mas, cara, quando eu ajudo alguns escritórios também, alguns advogados, falam, nossa, dá uma felicidade diferente. Exato, né? E traz um valor para ele financeiro muito interessante. Teve um outro que eu inverti essa mentoria agora, eu comecei já colocando AI na cabeça, já no início da estrutura do conteúdo. E a galera tinha que aplicar aquele conteúdo ali durante a semana. Então a gente teve ali... por exemplo, o Márcio, que trabalha com corretagem de imóveis, ele já aplicou e já aumentou a conversão dele de anúncio, ele já fechou um negócio de 800 mil reais, porque ele aumentou a conversão do anúncio dele, só melhorando o copy do anúncio. Então, Isso é um divisor de águas. Assim. É um divisor de águas. A gente fez o Ribamar junto, né? No curso, e ele falava isso muito, e eu, cara, a partir do momento que eu entendi isso, qualquer imersão, qualquer curso que eu faço, eu olho dessa forma. A gente só tá indo lá pegar o dever de casa. A mentoria acontece mesmo do dia seguinte até o próximo encontro. E aí tira dúvida e tal. Mas se não se for, eu vejo, assim, participo de várias imersões até hoje, né? Por vários motivos. Vejo uma galera. Assim, se tivesse que botar um percentual, acho que 80%, 90%. Vai lá, tira foto, fala que é legal, fala que foi do caralho, que foi ótimo. E segunda-feira tá tudo igual, não tem tempo, não tira agenda, não aplica aquilo. Vocês estão preocupados em adquirir muito conhecimento e acham que isso vai... ali, né? Tipo, debaixo do braço e não faz nada. Isso não vai mudar a vida. Nos seus alunos ali, geração Z, acho que em especial, você vê um imediatismo deles de não quererem passar certos processos ali, certas derrotas intermediárias para chegar... Tem um imediatismo mesmo ou não? Hoje eu não tenho nenhum aluno, não passou comigo ainda nenhum aluno da geração Z, mas eu fiz algumas palestras, estruturei algumas linhas de conhecimento justamente para essa galera mais jovem. E o que eu sinto é que... O que eu tenho percebido, mais do que o imediatismo, eu tenho... assim, observado, e até as diretoras, as escolas, reportando que eles estão sem sentido de vida, não estão tendo propósito de vida e tem um nível de depressão e ansiedade muito grande, muito alto, exatamente. Então, acho que isso, quando vai para o profissional, várias outras coisas, né? Eu acho que talvez não é uma questão de que ele desiste porque ele está acomodado, mas é porque talvez ele não está com as ferramentas ali na qual ele consegue lidar com isso. Porque a gente vive hoje com um volume de pressão emocional muito grande, né? A gente vive hoje numa hiperconexão, né? O mundo hoje ele está hiperconectado. Quase um membro do nosso... Exatamente, a gente está hiperconectado. Então, essa hiperconexão, ela traz muita aflição para as pessoas. Você é pai, né? Você possivelmente ensina seus filhos, né? Ensina a escovar os dentes. Sim. E aí você fala, filho, você tem que escovar seus dentes 2, 3 vezes por dia, porque senão vai vir um bichinho e esse bichinho vai fazer um buraco no seu dente vai doer, você vai ter que ir no dentista. Aí ele já fica ali apavorado e ele precisa todos os dias escovar os dentes dele para que não se acumule ali sujeira. Mas dificilmente a gente vê os pais ensinando os filhos a escovar os seus dentes mentais para limpar aqueles pensamentos negativos que vêm. Então, o ser humano ele tem por dia cerca de 80 mil pensamentos diferentes por dia. Quantos se transformam em realidade? E quais você alimenta? Você faz terapia? Sim, faço terapia e acho uma coisa assim... Acho que é uma outra coisa. Eu sempre pergunto assim, porque, cara, é um tabu. O mundo vai ser melhor o dia que todo mundo fizer terapia ou aceitar que terapia não é coisa de doido. Porque o cérebro, ele tem também. Você faz também? O cérebro, ele tem um poder de controlar o nosso corpo assim, incrível, de forma magnífica, assim, né? E a ciência, a medicina conhece muito pouco. Então, o trabalho onde você aumenta a sua consciência, onde você aumenta a sua percepção sobre quais são as visões das pessoas na sala, quais são seus pontos cegos, onde você pode melhorar o ato de falar, né? Assim como o ato de escrever e limpar esses nossos pensamentos negativos, ele é muito importante. Mas quando ele chega para a garotada da geração Z,
para lidar com isso tudo, lidar com o bullying digital, lidar com todas as camadas de emoção, é algo muito desafiador para eles. Então, eu acho que a gente precisa... Eu acho assim... a gente precisa saber falar o idioma deles, né? Meu filho sofreu bullying na escola, tem um caso em casa, sim. Ele não esconde isso, ele conversou. Um dia eu tava no karatê com ele, e aí no exame de faixa, e o sensei perguntou por que cada um resolveu o karatê? Ah, porque eu vi o filme e tal. Aí ele falou assim, porque eu sofri bullying, eu queria aprender a me defender. Caramba. Então a gente conversou muito com ele, teve um processo ali até nosso, muito meu e dele ali, com a Lívia, com a mãe também. Mas essa coisa masculina de... Inclusive, assim, eu ensinei ele a se defender. Ele é muito maior do que um menino muito mais forte, maior e tal. E ele falou, não, papai, eu não consegui. Eu não consigo bater nas pessoas. E ele me deu uma puta lição, que eu falei, cara, eu que tava errado, né? E aí um pouco da terapia, como a gente lida com essas questões em casa. Mas assim, como que é importante eu criar uma criança forte mentalmente de que não é um bullying, não é um xingamento, não é uma insegurança que vai fazer ele fazer algo errado ou querer se afirmar. E eu concordo com você, eu vejo muita gente falhando, a gente se esforça, é difícil pra caramba criar. Imagino deve ser um desafio. E você sofreu uns bullying diferentes também aí na história ali de... Sempre foi o cara que sofria bullying. Até hoje, você usa os tênis diferentes, coisa da moda, o design, a casa, não sei o quê. E aí, do bullying, passa um tempo, hoje você é contratado, recebe pra vestir uma roupa, pra comentar sobre algum produto, pra falar de moda. Cara... Como é que é isso, assim? Do bullying ao não influencer, cara, né? Porque você não gosta de ser visto como influencer. Você até falou assim, eu não sei o que eu sou, não. Eu não sei o que eu sou. Eu só sei que eu tenho uma opinião aqui, eu dou opinião, algumas pessoas concordam e tal. Cara, eu sempre gostei, sempre consumi muita coisa ligado a design, arte, arquitetura, moda. Fotografia. Acho que muito influenciado pelo Steve Jobs, assim, como ele via o produto, a questão estética era um elemento muito importante. E todo ser humano gosta e aprecia coisas bonitas, né? Todo ser humano gosta disso. E ver como que ele transformava isso, construir isso em produtos. Recentemente eu comecei a refletir um pouco sobre o meu gosto sobre fotografia. E eu acho que isso veio muito da minha mãe, né? Minha mãe, tudo estava sempre com uma máquina tirando foto, tirava foto da família toda e organizando aquilo tudo e tal, né? Também é uma fotografia e vem da minha mãe. E vem minha da mãe sua era mãe, aquela que organizava os álbuns por datas e tudo mais, por viagem. Então, beijo, fotografia... mamães, do Diogo, viu? Beijos aí. Então, isso sempre teve... presente em mim. Eu sempre gostei de arte, né? Fiz prova para fazer arte, comecei fazendo direção de arte como estagiário em agência de publicidade, um péssimo diretor de arte, mas eu sempre gostei muito disso e com o tempo eu comecei a perceber a importância da arte e o quanto a arte influencia e a moda também. Então, às vezes eu olhava aqueles desfiles lá, né? Não que eu acompanhe ainda hoje os desfiles, mas aqueles desfiles com as roupas estranhas, muito diferentes. Mas o desfile, assim, o estilista, o desfile de moda, ele quando coloca isso ali na passarela, ele está esticando um raciocínio, um pensamento. Ele está comunicando, ele está se manifestando, e é um pouco do que o mundo vai ser daqui a 4 ou 5 anos. Então, eu consumir esse tipo de elemento... perceber isso me ajudou, não sei se é um gosto bom ou ruim, mas me ajudou a ter as minhas coisas. Aquele tênis de abacaxi pode mudar, né? Então, isso foi me ajudando a criar, cara, as coisas que eu gosto, o estilo que eu gosto e tudo mais. Então, isso foi importante para mim, como construção de produto, em todas as coisas que eu vou criando, que eu vou desenvolvendo, o quanto que a moda, o quanto que a arte comunica. E a sua pergunta foi... Hoje você como... trabalhando com isso, né? Tem a empresa de helicópteros ali. Exatamente, tem a Revo, eu trabalho como advisor, exatamente. Então, isso veio porque eles identificaram em você um cara que tem uma determinada visão, um determinado gosto, uma determinada estética geral ali. Eu acho que isso ajuda, né? Atrai, né? Porque, então, assim, eu traduzo esse jeito, aquilo que eu gosto, minhas fotografias... Eu jogo, estou sempre alimentando e eu acho que isso é uma parte.
isso alimenta ali para o que eles precisam tá comunicando. E aí eu trago a visão de empreendedor, né? Então, quando eu estou desenvolvendo um trabalho para oficina, por exemplo, eu estou ali discutindo, oficina reserva, então estou ali discutindo, cara, vamos melhorar esse produto, viu, né? Vamos fazer aquilo ali, vamos fazer aquilo lá. Então, muitas vezes inclusive minha porta. Então, até eu virei um tempo que eu fiquei pesquisando muito a fundo camisetas, né? Então, cara, eu tinha muitas camisetas diferentes de marcas diferentes. A tal ponto que, cara, eu consegui construir um relatório de falar, cara, o que eu gosto ou não gosto na camiseta. E isso foi usado por outras marcas, por outras empresas para desenvolver as coleções delas. Então, eu gosto de estar envolvido nesse lado criativo. E aí E veio muito com você já, senão não foi uma coisa forçada também, né? Você já tinha esse negócio e, cara, já veio mesmo com a galera criticando, você ia, depois que pararam de criticar, você continuou. Hoje as pessoas reconhecem, elogiam e contratam e falam, beleza, vambora. Isso aí, isso vira uma porta de... A produção ali, cara, já tá assim, ó... Vira uma porta de entrada para outros negócios. Seu tempo já estourou e tal, mas eu vou fazer, cara, 2 perguntas rápidas que eu não quero sair daqui sem te perguntar isso. Você é um cara que sempre consumiu muito conteúdo, livro, mentoria, palestra, diferente do nosso amigo Rodrigo lá, que não gosta de ler, né? Ele fala que ele não gosta de ler. Quem que você indica, assim, agora já indo para os finalmente? O cara que assiste a gente aqui geralmente é um empresário, um advogado. Quem que você, cara, não deixa de ler, por exemplo, Receita Previsível, é um livro que eu indico para todo mundo pelo menos conhecer. Qual livro ou ter um mentor, qual é a importância disso? O que você aconselha pro pessoal? Eu não sou um cara também de muita... Eu compro muitos livros, e aí eu chego até a página 10, 15, mais ou menos. Aí eu grifo, posto no Instagram. Então, assim, cara, foi um dos poucos livros que eu li por inteiro, então eu recomendo muito a biografia do Steve Jobs. Eu acho que é muito legal, porque fala sobre produtos, sobre resiliência, sobre como ele deu a volta. Como deu a volta por cima. Eu consumo muito conteúdo e conteúdos de diversos pontos de contato, então eu não leio, mas eu tô a todo momento consumindo muita coisa. Então eu gosto de ler. Z, né? Eu gosto de ler muito. Cara, tem sido muito interessante ler muitas colunas, por exemplo, do New York Times, que traz sempre uma visão interessante ali dos colunistas. Então é um texto curto, é interessante, está trazendo uma coisa ali nova, um frescor. E gosto muito de consumir conteúdo no Twitter, cara. Eu acho o Twitter um dos lugares mais fascinantes e incríveis para... pontual ali, rápido, né? Exatamente. Mas com aquele cuidado a gente já conversou. Muito conciso e muitas vezes profundo. Então, sobre história, sobre economia, sobre guerra, sobre estratégia, sobre empresa. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de consumir. A gente já conversou sobre isso, até colocar como, se você concordar, você deixa, se discordar também, você discorda aqui ao vivo mesmo. Manda bala. Cuidado com de onde você está consumindo conteúdo. A fonte é confiável, aquele cara ali, aquele coach que está te ensinando a ter sucesso, ele fez alguma coisa na vida dele, ou ele tá com dinheiro alugando a Lamborghini para tirar foto, vendendo curso de como ficar rico e ele vendeu, sabe? Ficou rico vendendo curso e não fazendo o que ele ensina a fazer. Então, consumir conteúdo, é muito importante, cada um com a sua... A gente tem muito isso, tem muito isso hoje em dia. Cuidado aonde você vai... O que esse cara construiu de fato, né? Qual já jogou aonde, né? Eu gosto muito, cara, tem o Mariano, que é um fundador da Vetex. Eu acho, assim, todas as vezes que eu consumi um conteúdo dele, eu achei um cara fantástico, assim, as formas com que ele traz, sacou? Não é aquele cara que fica copiando um modelo, nenhum problema em você copiar um modelo, mas ele desenvolve ali o raciocínio dele próprio. Eu acho que ele é um cara muito legal, assim, pra seguir. Uma pena que ele não é um cara que gera muito conteúdo, tá trabalhando, né? Não, né? O Paulo Veras é um cara que eu admiro muito. Ele um dia falou uma frase que eu perguntei, cara, como que eu busco fundo de investimento e tudo mais, tal. Ele falou, cara, se você tiver que buscar, tem alguma coisa de errado. Se preocupe em ser relevante. Que aí os fundos vão atrás de você, sacou? Então, achei interessante isso. Então, são caras assim que eu admiro e respeito pra caramba. Boa. E pra fechar, eu faço essa pergunta pra todo convidado. No final da que a gente falou de rochas ornamentais, de PicPay, de sociedade, de Joesley Batista, de um monte de assunto, fotografia, moda, empreendedorismo, mentoria. Pra fechar, se você tiver que deixar assim... Para quem assistiu tudo ou quem vai pegar só esse pedacinho, né, e vai falar assim, cara, se você estiver empreendendo, não deixe de fazer isso aqui.
essa é a principal dica que o Diogo, com essa história, vai deixar para você. Qual que seria essa dica? A gente lê muito livros e histórias de sucesso de outras pessoas. Se você estiver empreendendo, leia e revisite o livro mais importante da sua vida, que é o livro da sua história. Que é ler sua história. que é sobre o seu passado, de onde você veio, quem é seu pai, quem é seu avô. Isso vai trazer muito conhecimento do porquê você faz algumas coisas que você faz desse jeito hoje, né? Entenda aquilo que naturalmente você faz muito bem e fortaleça isso, não renegue isso. Não ache que isso é algo ruim ou que vai ser, putz, eu tenho que desenvolver outra coisa que seja, foque nisso, entende? Leia, respeite o seu livro da sua vida real, ao invés de estar ali só apaixonado pela história dos outros, porque a história dos outros no Instagram e nos livros uma parte das vezes são maravilhosas, né? Ninguém mostra a foto do Marmitex ali com o resto de feijão, farofa e arroz, né? Todo mundo tá mostrando a foto do prato bonito. Então, o mundo real ele acontece fora disso, tem equilíbrio e leia o livro da sua vida, revisite ele, que sem dúvida vai te tornar um ser humano muito melhor. Rapaz, diferente, hein? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas. Essa aí realmente você me surpreendeu, inclusive, mesmo te conhecendo. Vou deixar seus arrobas aqui, pode deixar? Pode deixar. Diogo Roberti, tudo junto? Diogo Roberti, tudo junto. @capsul.co. Exato. @PicPay. @PicPay, baixa o PicPay. Exatamente. A mentoria direto com você ali no mentoria é só mandar um DM, que o time lá vai... DM, Direct Message. Exatamente, Direct Message. Vou deixar aqui o arroba também da Faz, @faz.legal. O meu pessoal é @fonseca.gustavo. A gente responde todo mundo. Pessoal, você responde mesmo? Claro que eu respondo. Eu adoro bater papo e trocar ideia. Colocou tudo no AI, galera. Mentira. Sem ManyChat. Sem ManyChat. Pessoal, não deixe de seguir também o canal. Pô, mais um episódio, cara, maravilhoso. Obrigado de novo por você ter aceitado. Eu sei da sua agenda, cara. Não, imagina. E obrigado fácil. Você por todos esses anos com a gente aí, ajudando em uma série de projetos, desenvolvimento com a gente no PicPay e outros negócios também, tá bom? Serão muitas aventuras ainda. Obrigado, irmão. Valeu. Até mais. Fiquem aí com Faz ao Vivo, próximos episódios em breve. Não deixe de seguir o canal. Estamos crescendo bastante a audiência e vem coisa boa por aí.